Um salve para todos os seres humanos que estão assistindo esse vídeo e talvez aos goblins. What the hell? De costume do canal, hoje estamos presos nesse looping eterno de Tokyo Ghoul e vamos continuar na parte 14 agora. Cheia de manias. A CCG invade a mansão, mas lá estava apenas Mirumo e alguns empregados, que sem resistir, se renderam. E isso foi tão meme que gerou uma certa suspeitas em todos, que se confirmou após eles olharem o estacionamento dessa mansão, que era gigantesco, mas não havia nenhum carro ali. Apenas uma marca de pneu feita recentemente, como se o carro estivesse às pressas. E apenas essas limitadas observações fez Matsuri perceber o real plano dos Tsukiyamas de salvar um possível herdeiro e prever como o plano de fuga dele será. E para isso ele considera as inspeções que ocorrem nas estradas e o limite por terra que poderia ser atingido para fugir, percebendo que a fuga muito provavelmente seria aérea, e decide procurar nas propriedades que o grupo de Tsukiyama tinha algum prédio que possuía um heliporto, achando dois possíveis locais de fuga, mas descartando um, já que dificilmente chegariam lá por terra dadas as inspeções que ocorrem na estrada no caminho desse prédio, sendo o prédio chamado Lunar Eclipse o único possível para essa fuga nesses parâmetros, pedindo para o esquadrão da Hairu ir na frente enquanto os outros esquadrões se locomoviam para aquele local. Tsukiyama despertou no seu carro e percebeu a situação, querendo voltar, mas Matsumae consegue convencer que é melhor assim e que voltar só jogaria o esforço dos outros empregados nesse plano no lixo. Tsukiyama então percebeu que a situação era bem parecida, quase que a mesma que ocorreu há 2 anos atrás na Andeiko, e finalmente entende como Kaneki estava se sentindo naquela situação e do porquê ele não conseguiu impedi-lo. E quando ele chegou na Luna Eclipse, vemos diversos gols de empresas do grupo de Tsukiyama que estavam lá para seguirem o plano inicial. Então Tsukiyama se direciona ao terraço desse prédio. Mas antes mesmo desses gols que eu falei se enturmarem, começou o ataque da CCG. A fronte de frente comandada por Irei havia chegado. E cara, nesse saguão aconteceu um completo massacre. A tropa de frente da Irei avançou com tranquilidade, enquanto as demais tropas iam chegando com o passar do tempo. E a tropa do Beiçudo chegou primeiro que a dos Kinkex, e enquanto avançavam, eles tiveram o azar de encontrar a Kanae, que estava completamente diferente de antes, quase que irreconhecível. E ela descola seu braço do corpo dele, e ele vê que seu esquadrão não tem a menor chance de ir contra ela, e ele sabe que o esquadrão dele provavelmente não recuaria. E ele fala que odeia as duas, para quem sabe as duas pudessem odiar ele e fugir, mas elas não são boba e não caem nisso. E vendo o estado que ele estava, elas decidem ficar na frente dele. E eu confesso que isso me fez me sentir mal, já que a última palavra que eu citei ele foi de beiçudo, né? Já que as duas vão de arrasta pra cima bem na frente dele e ele logo em seguida. E em seus pensamentos finais é revelado que ele era um cara que nunca teve tantos amigos e que sempre se achou feio. Mas pelo menos postumamente Kanae reconhece, entre aspas, a beleza de seus lábios que eram parecidos com pétalas de rosas, quebrando a janela e escalando para mostrar a Tsukiyama o que conseguiu, como se fosse um cachorro. Alguns minutos depois desse evento, o esquadrão dos Kinkex finalmente chega e começa a avançar de andar em andar, continuando esse massacre, mostrando que os Kinkex têm habilidades que poderiam colocar eles em qualquer esquadrão da CCG. E a pedido de Yui, Sasaki vai na frente de todo mundo ao terraço, escalando o prédio pelo lado de fora com seu controle fora do normal da sua Kaguni. Chegando lá, obviamente, antes de todo mundo e tendo um pensamento que o levou provavelmente a se lembrar da Andeiko. Um grande grupo como esse, quando chega ao fim,
é repentino. E enquanto escutava Tsukiyama, Matsumae se reúne com Mairo e os dois vão para a retaguarda sem máscara alguma. E claro, Tsukiyama percebe que ela provavelmente estava pensando em não voltar e lembrando de momentos do passado onde ela sempre conversava com o Shu quando os dois eram menores. E quando ia prometer algo ao Shu, beijava o seu polegar. Assim, Shu estava tentando fazê-la prometer que iria voltar. Ela não promete e pede para que Tsukiyama continue vivo. Não só por ela, mas para todos os funcionários que estavam se sacrificando nesse momento, que tiveram sua vida inteira dedicada à família Tsukiyama ou para Shu, como no caso dela. Palavras ditas de maneira fria para torná-lo mais forte. Aquela pessoa que ela sempre tratava como se fosse o próprio irmão caçula. E enquanto ela ia ao encontro de Rei, Tsukiyama avançava para o heliporto, chegando no terraço e encontrando apenas Raize e o helicóptero dele sendo destruído pela CCG. E então Matsumae e Mairo encontraram Rei e entram em batalha contra ela, mostrando que Matsumae tinha um incrível controle sobre sua Kagune, podendo fazer até uma espécie de parede escudo com eles, como ela fez no arco do leilão, tanto usar sua Kagune em forma de espada com escudo, fazendo uma equilibrada batalha contra Hairu. Ambas estavam aparando o golpe uma da outra, até que Matsumae, lembrando de seu passado e de um ensinamento que Mirumo fez a ela, de que mais importante do que as próprias técnicas de combate, os sentimentos da pessoa faziam uma diferença gigantesca na batalha. Usando inteligentemente seu escudo para atacar Rei, que deu um passe para trás e acaba escorregando no sangue que tinha no chão, abrindo uma brecha que permitiu Matsumae estocar ela pela barriga. Vendo sua inevitável morte, Hairu se desespera e pede para que seu assistente lhe dê a sua Kinki chamada Teiyuma, uma Ukaku capaz de atirar raios, bem parecido com a Kinki que o Arima usou contra o Kaneki e a Narukami, né? E mesmo formando uma parede com sua própria Kinki, era claro que não seria suficiente para parar aquela poderosa Kinki. Mairo percebe isso e com seu pensamento de que sacrifícios eram necessários para a fuga de Tsukiyama, pula a barreira de Matsumae e é atingido em cheio por essa Kinki da Rei, que desde que pegou sua Kinki estava rindo que nem uma psicopata. Mesmo sendo cortada ao meio, Mairo utiliza suas últimas forças para partir para cima de Rei e consegue descolar a cabeça do corpo, se vocês me entendem. E claramente Rei não resistiu a esse ataque e foi de base. E em seus últimos momentos ela se lembra de quando ela se encontrava com o jovem Arima, sorrindo de forma não psicótica antes de perder a consciência. Kijima havia visto tudo aquilo e até debocha um pouco de como Hairu caiu naquela simples estratégia de Mairo. E quando parecia que ele ia fazer algo, ele morreu de uma das formas mais patéticas de todas. Puxa. Hiperbóreas e falácias. Já que estava distraído e levou um golpe do Mairo que ainda não tinha ido de arrasta pra cima. E ele não aprendeu nada, porque ele ainda ficou distraído e perdeu o braço, com Matsumae pegando a Kinki dele e o golpeia na cabeça. E por algum milagre, mesmo com a motosserra na cara, ele continuava vivo se debatendo, mas morre facilmente. Antes de tudo isso, ele tinha citado o nome da Arisa, e por causa disso, Matsumae dedica a morte dele a Mairo, Yuma e a própria Arisa. E mesmo notificado, era óbvio que o ia demorar para ir ali dar reforços, sobrando apenas os 3 sobreviventes contra Matsumae, que já se provou uma adversária muito capaz. Então um dos investigadores fica na frente falando que vai fazer linha de frente, então Matsumae vai para cima daqueles 3 e o Furuta usa aquele investigador que eu citei como um escudo humano, chocando até mesmo Matsumae, abrindo a guarda por um segundo enquanto falava da falta de respeito de Furuta pelos companheiros dele. Ela tem seus olhos perfurados pelo mesmo, usando os próprios dedos, desviando dos ataques da Matsumae cega e dando o ingresso para ela para o show do Michael Jackson com a Kinki do Kijima.
A morte de Shimoguchi fez Ui ficar preocupado com o suposto gol que apareceu do nada e pede para o esquadrão Kinkex e Itou voltarem para os andares abaixo para verificarem esse estranho acontecimento. No caminho eles dão de cara com a sinistra presença de Noro, confirmando que a Ogiri realmente estava nesse local e que realmente tinha algum envolvimento com os Tsukiyama. Pelo menos na visão do ACCG, né? O que forçou Itou a fazer uma formação de última hora para atacar aquele gol sinistro na sua frente. E mesmo assim, quando partiram pro ataque, em um instante, Noro levou 2 de base, que era o Nezu e o Menui. E só não levou o Saiko de base porque Kuroiwa salva ela no último segundo. E os Kinkex fazem um ataque conjunto bastante potente, terminando com a Saiko finalmente mostrando como é a sua Kaguni. Noro é cortado ao meio, mas como a gente já viu anteriormente no arco do Jason, né? Ele possui uma super regeneração e se regenera em instantes. E logo em seguida contra-ataca acertando Kuramoto, jogando-o para longe com força suficiente para suas costelas saltarem para fora. Sendo socorrido por Mishibata, um membro do seu esquadrão, que também avisa via rádio a situação que eles se meteram. E eu sei que não interessa muito, mas eu vou comentar mesmo assim. E desculpa eu socar o microfone sem querer. Ele estava pensando em como no começo achava que Hiraka era só mais um daqueles garotos com papos furados. Mas em pouco tempo, sua percepção sobre ele mudou. E ele estava se recusando a recuar e assume a liderança para ir contra Goro temporariamente. Bolando junto com os Kinkex um jeito de poder atacar Noro, baseado no que aqueles que estavam ali presentes poderiam fazer. E o ataque mais letal deles era a Saiko, só que depois de usar a Kink dela por um momento, ela não conseguiria se recuperar a tempo para outro golpe. Eles precisavam de uma Kink que tinha um poder suficiente para pelo menos parar a regeneração dele por algum momento. E adivinha quem tinha? Exato, Shirazu se dispõe a usar sua Kink pela primeira vez. Então eles começam um ataque com o Mutsuki mobilizando Noro com sua Kink e o Shirazu usa sua Kink. Uma Kink Bikaku que é capaz de se separar e expandir, finalizando o ataque planejado a Noro com isso, destruindo boa parte do corpo de Noro. E Mishibata não é bobo e nem nada e vai finalizar Noro, né, com uma espada em sua cabeça. Mas infelizmente ele vai de arrasta pra cima, já que Noro utiliza uma Kaguni completamente bizarra e muito parecida com a de Ito. Ou seria a Kaguni da Ito? Mas antes de contar o desfecho dessa luta, vamos subir um pouco os andares desse prédio e ir para o terraço novamente, onde Sasaki estava frente a frente com a única pessoa que ele tinha certeza que tinha uma ligação com seu antigo eu. E então, por consequência disso, quando Ui perguntou da atual situação do terraço, ele falou que não havia chegado herdeiro nenhum ainda, e lançando o famoso discurso no jutsu para cima do Tsukiyama, falando para ele se render que ele faria a mesma coisa que ele fez com a Hinami anteriormente. Mas claro que após tudo isso, Shu iria decidir por lutar pela sua vida, já que ela não era mais exclusiva dele. Vários sacrifícios foram feitos para que sua fuga fosse possível. E então parte para cima de Sasaki e diz não saber nada sobre ele. Ele finalmente havia aceitado que Kaneki e Sasaki eram duas pessoas diferentes, se sentindo meio culpado por perturbar um pouco a vida de Sasaki e trazer memórias do passado, pois ele finalmente havia entendido o que a Toku estava dizendo naquele dia. Claramente, agora que os dois eram estranhos, ele estava sentindo uma certa solidão. No começo da luta ele estava levando a melhor, que inclusive Sasaki estava tentando o caminho pacifista, mas assim como o Android 16 uma vez disse, tem inimigos que não serão convencidos apenas com palavras. Raize provavelmente é um jogador de Dark Souls e memoriza os movimentos do boss, que no caso é de Tsukiyama, e consegue virar o jogo de uma maneira até que fácil. E assim como na última interação que Kaneki teve com Shu, ele o deixou no chão com uma espada apontada para sua cabeça. E agora naquela situação, Raize estava num conflito interno intenso, se ele matava ou não Tsukiyama, mas não sabendo o que escolher mesmo com Tsukiyama o provocando. E antes mesmo de tomar sua decisão, Raize é atacado de surpresa e perde seu braço.
Quem o atacou foi Kanae, que havia finalmente chegado no terraço. Eu também esqueci de citar anteriormente que a Kanae mudou de máscara, tá? Agora é uma máscara mais parecida com a do Goro. E cá entre nós, não foi apenas a máscara que mudou. Se formos comparar com a Kanae anterior que lutou com Raiz no leilão, a sua força estava absurdamente maior, solando sem nenhuma dificuldade ele e o pegando pela perna e ameaçando jogar do prédio enquanto faz uma pergunta que... tá. Que susto. E quando ela ia soltar ele, Raiz reagiu com uma força descomunal que... Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! retira a cabeça do corpo da Kanae. Acontece que a simples palavra morra despertou um medo primitivo em Raiz, que aparentemente morria várias vezes quando treinava com Arima, o que faz ele se desesperar apenas ouvindo essa palavra ou em momentos como esses. E nesse desespero ele estava dizendo coisas como, por exemplo, que o corpo dele era somente dele e não pertencia a mais ninguém, e que ele iria matar Arima. Eu confesso que eu tô com medo de treinar com Arima agora. Agora, vocês lembram quando eu disse que provavelmente o Goro era alguma macumba da Eto? Então, provavelmente eu tô certo, porque Kanae, mesmo sem cabeça e mesmo perdendo a consciência, estava com uma regeneração absurda e consegue incrivelmente regenerar disso e fica até confusa do que aconteceu. Será que talvez fosse uma espécie de Kaguni destacável que a Eto poderia doar ou forçar os outros a terem, que altera a produção de células RC ou alguma coisa do tipo? Eu não sei, o mangá ainda não deu a resposta, e desculpa bater no microfone de novo. Mas mesmo assim, o Raiz estava completamente diferente após esse acontecimento. Estava claramente muito mais forte, espancando tanto Kanae que o fez lembrar do passado e como foi sua jornada para encontrar refúgio na família Tsukiyama. Que basicamente foi algo parecido com o que está ocorrendo com o Shu. Na invasão da CCG à mansão da sua família, que foi coordenada pelo Matsuri, ele serviu de isca enquanto sua esposa e seus 3 filhos fugiam para Tóquio, sendo Karen a única sobrevivente dessa jornada. Sim, Karen é o verdadeiro nome de Kanae, e ele na verdade é uma mulher. Ela decidiu servir como substituta de seus irmãos quando entrou na família Tsukiyama, escolhendo Kanae como seu nome, juntando as iniciais dos nomes dos membros de sua família que ela infelizmente perdeu durante a jornada. E bom, isso seria fácil porque ela era uma criança e, como a gente sabe, existe algo chamado puberdade e ficava cada vez mais difícil com o passar dos anos dela esconder a verdade. E bom, praticamente todos os empregados e membros da família Tsukiyama provavelmente sabiam disso, menos Shu, que nem suspeitava de nada. E bem, todas essas informações que eu disse foram usadas por Eto na sua tortura psicológica. E não me pergunte como ela soube de todas as informações. Eu não sei se Kanae passou pra ela ou ela simplesmente adivinhou. E bem, não sabemos o motivo de Eto estar fazendo isso com ela, mas a principal coisa que ela estava usando como artifício era o fato de Kanae se achar indigna de Shu, se achando feia principalmente por causa que seu corpo era muito musculoso para uma mulher. E bem, após tudo isso que ela passou com Eto, ela finalmente encontrou uma, entre aspas, respostas para aquela pergunta sobre a maçã, que Eva a comeu certamente porque amava Adão. Kanae basicamente queria ser amada e notada por Shu. E toda vez que eu falo Shu, eu lembro do Oma Shu, de uma série que eu tentei fazer no canal, mas fracassou. E bom, Raiz consegue subjugá-la, o que forçou Shu a rastejar pelo chão e pegar no pé do Kaneki para tentar pelo menos impedir ele de matar a Kanae. E nesse momento, Raiz sentiu uma espécie de tristeza nostálgica. Provavelmente ele se lembrou e fez um paralelo ao primeiro arco que o Tsukiyama apareceu, né? Quando o Nishio tenta impedir ele de matar a Kimi. E isso é uma das coisas que eu tô achando mais legal em Tokyo Ghoul Re, que tem alguns paralelos com o mangá normal, tá ligado? Eu acho isso muito bacana. E meu amigo, como a arte do Suishida evoluiu nesses tempos, hein? Meu Deus. E naquele momento o Eto finalmente decidiu parar de observar e vai até o local, esbarrando e meio que destruindo o helicóptero onde estava Matsuri, que ironicamente estava pensando o quão fácil é o trabalho que ele está fazendo nesse exato momento, usando apenas a cabeça enquanto os outros se ferram.
Mas ele saiu vivo, infelizmente. Vai, Xandu! E coincidentemente, naquele momento, Kaneki tinha pensado numa frase que leu no livro da Senta Katsuki. E parece que atrai, né? Porque ela chegou no local na hora. Chegando lá, ela dá um golpe no Raize e sai parcialmente de sua Kaguya pra rir um pouco do Sasaki, falando que o Arima conseguiria desviar daquele golpe. E também faz alguma feitiçaria lá na Kanae e a motiva ela, que o fez a voltar a dominar o Sasaki na luta, e pisa violentamente na cabeça dele sem parar, fazendo-o perder a consciência por alguns momentos. E nessa perca de consciência, ele vê Kaneki-zin, que assim como Eto, estava agindo com um tom de deboche, gastando com o fato que Raize jurou salvá-lo, mas não consegue salvar a si mesmo. E bem, Raize já estava desgastado tanto fisicamente quanto mentalmente dessa luta, e já estava de saco cheio de tudo, e em desespero meio que sua antiga personalidade violenta vem à tona e tenta sufocar o Kaneki-zin. E enquanto isso acontecia, os dois começam a discutir. E olha, esse capítulo é bombástico, porque enquanto o Raize repetia pra Kaneki ir pro purgatório, se vocês me entendem, Kaneki demonstrava que era isso mesmo que ele queria, que ele sempre quis na real. A salvação que ele queria era a muerte. E na mente do Kaneki toda essa discussão estava sendo feita num jardim de flores da morte japonesas. E essa situação o fez lembrar de sua mãe, uma das únicas pessoas que amava na época e que o espancava quando ele pedia algo. Putz, cara. Essa é uma revelação, cara, que veio do nada e simplesmente a imagem da mãe do Kaneki que o mangá transparecia no começo, de uma pessoa altruísta, cai literalmente por terra. Por mais que ele já tenha transparecido que provavelmente a imagem que ele tinha sobre sua mãe era mentira, como no capítulo 141 do mangá original de Tokugou, que ele bota a mão no queixo quando ele fala da mãe dele. Eu acho que até eu citei isso, né, quando eu cobri esse capítulo. Claro, com aquela clássica mão no queixo, ele fala que gostava dela e do jeito que ela era e queria ser como ela, ajudando alguém quando ele crescesse. E cara, até uma coisa que eu vi na internet depois que eu achei, cara, isso realmente pode ser verdade. Tipo, a gente realmente não conhecíamos Kaneki. Até mesmo aquele primeiro Kaneki do mangá antes de transformar em Gol, que tinha uma imagem gentil e até mesmo inspirado no ensinamento da mãe dele de ser gentil, pra fazer alguma coisa lá. Eu até esqueci já esse discurso. Talvez com uma espécie de mecanismo de defesa, ele tentou esquecer isso que acontecia com a mãe dele, criando a imagem que a gente conhece de uma mãe altruísta, né? Sempre suprimindo seus verdadeiros sentimentos. Na verdade, Kaneki sempre teve esse anseio para ver o show da Amy Winehouse, talvez sendo um pouco amenizado pela verdadeira amizade que ele tinha com o Hyde antigamente. E né, ele se sentia realmente feliz quando encontrou Arima do subterrâneo, depois de ter perdido, muito entre aspas, porque ele também não sabia, o Hyde. E nesse dia com Arima ele estava se sentindo inseto que nem a sua mãe, querendo ir de base ali mesmo. Mas infelizmente a gente sabe que isso não ocorreu e a gente não sabe ainda o porquê. Então, motivado por isso, dessa vez Kaneki queria fazer algo para que todos o amassem, não importando se fosse algo bom ou ruim, e viver com estilo após isso, perguntando a Raize se ele conseguiria fazer isso. E reparem comigo que durante todo esse diálogo, Kaneki estava sendo representado por um balão preto e Raize com um balão branco. Mas no último quadro, quando o Raize aceita, o balão de fala estava uma bagunça, como se os dois estivessem se fundindo. Em algum momento durante sua jornada, Kaneki começou a desejar uma vida ideal, e Raize era exatamente como se fosse esse feliz sonho. Mas o próprio se sentia vazio, querendo tomar conhecimento de seus últimos 20 anos. E isso resulta no agora, onde não há outra alternativa a não ser Kaneki acordar para a realidade e Raize dormir. E claro, o verdadeiro Kaneki sem omitir os seus sentimentos verdadeiros. E então ele acorda para a realidade nessa belíssima página. E já no despertar, ele ataca sem dó Kanae, pegando um cano e fincando na cabeça dela, e claro, criando outro painel marcante do mangá. E por provavelmente perder muito sangue quando a Kanae estava o espancando, os seus cabelos estavam
pretos, para simbolizar também a sua mudança. Kanae não havia desistido e ainda assim vai para cima do Kaneki, mas essa batalha só serve para mostrar o quão diferente Kaneki estava, mostrando sua velocidade que era quase como um teletransporte, aparecendo em um instante atrás de Kanae no estilo Kakashi e ativando sua Kaguni, fazendo um tremendo estrago nela. E caminha até Tsukiyama e o golpeia no peito, provavelmente para ele não atrapalhar na luta, para parecer convincente para CCG ou também para Eto não usá-lo como refém. E relembro que Nico cochichou para ele no bar da Itori e finalmente revela o que ele tinha dito: o rei de um olho só talvez fosse a garota das ataduras da Aogiri, aquela Gol que estava na frente dele. Então começa a épica batalha entre os dois, onde Eto revela que estava ali apenas para se entreter e Kaneki expõe que Kuzen pediu para ele salvá-la. Gentileza em tanto do Kaneki que, né, impressionando até mesmo a Eto, mas esquece, ele usa isso como distração e quase acerta ela em cheio, completando a sua frase anterior: porque ele deveria salvar lixos como ela. Ela fica louca e parte insanamente para cima do Kaneki, regenerando sua cabeça, ficando parecidíssimo com a máscara de Noro e Kanae. A batalha estava intensa demais para ser feita apenas no terraço, se expandindo ao redor do prédio, com Kaneki fazendo parkour, com alguns investigadores como Matsuri presenciando essa batalha dentro do prédio, e então eles retornam ao terraço. E Kaneki consegue acertá-la em cheio o suficiente para separá-la de sua Kaguya, fazendo-a voar para cima dele, lambendo o sangue que estava no rosto do Kaneki, e expressa sua crescente admiração em Raize, começando a gostar dele, principalmente pelos dois serem muito parecidos. E ela tem o seu corpo cortado em duas partes e cai prédio abaixo. E o Kaneki conseguiu perceber que ela era Takatsuki-sen. Enquanto isso, Ui chegou no local onde aconteceu a batalha da Hairu e se depara com aquela cena grotesca, revivendo momentos que ele teve com ela, principalmente viajando por aí de metrô em Tóquio. E vai perguntar o que aconteceu pro único sobrevivente naquele local, que contou que ocorreu, mas claro, omitiu o fato dele, após matar Matsumae, arrancou a Kaguni dela e matou o investigador que sobrou ali para claramente silenciá-lo. Kohori estava visivelmente abalado, mas continuou a avançar andar por andar, enquanto Furuta estava chorando ali no canto, esperando a equipe médica chegar. Mentira, ele estava ali era rindo. Enfim, Kori chegou no terraço e se deparou com uma cena grotesca de Raize se alimentando do que sobrou da Kaguya da coruja de um olho só, ficando surpreso e nem processando direito o fato do Kaneki ter solado o gol mais procurado da CCG. Sasaki então reporta o que estava acontecendo ali e, para se manter no personagem, vai em direção a Tsukiyama para matá-lo. Mas claro, ele sabia do senso de proteção de Kanae. Então ele vai lá, agarra Tsukiyama pela Kaguni e o joga de cima do prédio, o que fez Kanae desesperadamente pular para salvá-lo. Ela consegue o agarrar e está disposta a salvá-lo, nem que seu corpo todo se arrebente. Kanae, então ciente que esses eram seus últimos segundos de vida, decide gritar tudo o que sentia para o mundo e pede para Tsukiyama a chame pelo nome pela primeira vez, suplicando perdão a seus falecidos parentes e companheiros e até para o próprio Tsukiyama por tê-lo amado, e que sempre sonhou em um dia estar abraçada com Tsukiyama como estava naquele momento. Então Shu a tranquiliza, estava tudo bem, ninguém iria puni-la por algo tão fútil como isso, e a chama pelo nome Karin. Então usa sua Kaguni para salvar Tsukiyama e cai para a morte, pensando em como ela se arrepende de não ter vivido como ela mesma e como se sente feliz por morrer como ela mesma. Agora finalmente daremos continuidade à luta contra o Noro, que estava acontecendo em paralelo à luta de Kaneki contra Kanae. E após aquilo ter acontecido, a Kaguni de Noro saiu do controle, e Shirazu e Saiko estavam na linha de frente tentando atacar o corpo principal de Noro. Inclusive nesse momento estava acontecendo a transformação do Kaneki, e o Kaneki no começo da transformação tinha pensado no Shirazu, e o Shirazu também estava pensando no Sasaki enquanto isso.
isso. Mas a situação tava feia, todo mundo tava praticamente cansado e machucado. Parecia que não tinha mais esperança, só estava Shirazu de pé. E ele força a Kakuho dele, ultrapassando o limite que a CCG tinha colocado nela. Então ele ataca com toda a sua força Noro, toda, inclusive arrancando a Kaguni dele e jogando como uma bomba nele. Era literalmente a última esperança deles de saírem vitoriosos da luta, mas não adiantou. Noro então ataca mortalmente Shirazu. O Urie estava vendo tudo aquilo e viu ele morrer na frente de seus olhos, enquanto o Shirazu perguntava se aquilo foi o suficiente. E o Urie ficou extremamente bravo. A gente nunca viu o Urie tão bravo assim. E então ele parte furiosamente para cima do Noro e consegue o matar. Vendo sua inevitável morte, antes mesmo de Urie o acertar, Noro diz que vai na frente de Eto, mostrando depois um flashback de quando Kuzen foi até o distrito dele e o entregou o Eto bebê e pediu para que ele a criasse com amor. Voltando pro presente, vemos esse painel bizarro da cara do Noro. Beleza. E temos, meus amigos, uma das cenas mais tristes do mangá, que é o Shirazu indo de base. E mesmo nas últimas, ele estava meio pressentindo que alguma coisa tinha acontecido com Sasaki, querendo vê-lo antes de partir, né? E Urie tava lá tentando tranquilizá-lo, mas estava vendo que o ferimento era bastante grave e desesperado porque a equipe médica não chegava nunca, parecia que ele tava no SUS. Ele também cita o nome de sua irmã, e Urie pede para ele aguentar firme para ver sua irmã mais uma vez, né? Mas já era tarde. Shirazu pergunta por que Urie e Saiko e Mutsuki, por que ninguém tava falando. Pior, ele tava perguntando cadê eles. Ele já tinha perdido todos os sentidos, apenas continuando falando e, claro, se desesperando, não querendo morrer. E seu último pedido é que, se ele morrer, que Haru também morra, para libertá-la do sofrimento. E para ter ideia do desenvolvimento do Urie, ele se ofereceu a dar todos os créditos pro Shirazu salvar a irmã dele, para quem sabe ele ter uma motivação a mais para viver. Shirazu. E cara, essa cena é do caralho. O Ashu chegou lá e pede para aqueles que tenham forças ainda se unissem, porque a um olho tinha aparecido. Mas cara, a gente vê uma notória evolução no personagem do Urie, porque ele pergunta pro Ashu se ele não sentia nada vendo aquela cena. E o Ashu friamente diz que esperava mais de Urie. E cara, se você não odeia o Ashu, você tá passando a odiá-lo, né, mano? Então, né, algum tempo se passou, o Kaneki solou a coruja de um olho e ele vai descendo os andares e passa por ali, onde Urie fala que Shirazu queria vê-lo e se ele tivesse voltado mais rápido, o Shirazu ainda estaria vivo. E então, meus amigos, vemos o novo Kaneki, que simplesmente responde: a culpa foi minha? Quem estava lutando ao lado dele? Urie-kan. Toda a ruína deste mundo é resultado da nossa própria incompetência. Se quer amaldiçoar alguém, amaldiçoe sua própria fraqueza. Bom, se vocês devem estar se perguntando nesses últimos 5 minutos o que caralho aconteceu com Tsukiyama. Ele conseguiu fugir? E a resposta é sim, mas com mais ajuda ainda. Ele não queria desperdiçar a própria vida, como ele já tinha dito, mas ele não tinha literalmente forças nenhuma e alguns soldados da CCG haviam encontrado. Mas ele é salvo por uma Kaguni Yukako. Então uma voz familiar o chama numa van. Era Hori, que havia chamado o pessoal da Andeiko para ajudar na sua fuga. E além dela estava Mirumo, que havia escapado sozinho após descobrir que o helicóptero tinha sido abatido e se encontrou com Andeiko no caminho.
E após ouvir o que tinha acontecido naquele terraço, Rory fala que se Kaneki quisesse matar realmente Tsukiyama, ele não teria jogado do prédio. E a Rê não havia sido a única que tinha aparecido de surpresa nessa bagunça toda, porque após a operação, um comboio estava transportando aqueles que tinham morrido, né? Então o Naki atacou esse comboio e roubou o cadáver do Shirazu, pra dar pra vocês sabem quem. Como será que eles descobriram a rota de transporte, hein? Será que o Furuta sabe? Algum tempo se passou e então ocorreu o funeral de Shirazu, onde Urie estava de longe e Mutsuki veio perguntar o porquê. O próprio Urie admite que anteriormente ele falaria alguma coisa edgy, mas agora ele percebeu que deve haver algum sentido nesse ritual de enterrar os mortos. E a Eton realmente tinha ficado meio maníaca pelo Kaneki, e o mesmo tinha sofrido uma promoção fora de época na CCG pelo seu feito de ter praticamente solado a coruja de um olho só, ganhando o próprio esquadrão e se afastando dos Kinkex. E ele era conhecido como o deus da morte de preto da CCG. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Desculpa esse daqui ter sido longo também. Eu quis expressar cada coisa que eu senti lendo o mangá. E cara, então a cada like é um soco no Achu. Valeu, falou e até o vídeo de Boku no Hero.